Olá, tudo bom? Gente, eu lembrei de vocês agora. Aí no nosso canal tem um vídeo sobre uma calça Emília feita com sobras de fio, colorida, alegre e tal, que a minha filha insistiu muito, eu fiz, ela amou. E alguém teceu um comentário, foi inclusive um tricoteiro, me parece, sobre a possibilidade de fazer-se uma blusa. E eu comentei que eu iria fazer a blusa. Gente, a blusa tá aqui, ó. Depois eu vou mostrar mais em detalhes, com foto dela vestida. A blusa ficou linda, a minha filha tá desesperada. Eu não deixo ela usar e tá frio. Antes de a gente fazer o vídeo sobre ela, tudo bonitinho. Enfim, está aqui e vai acontecer. Me aguardem. Brincadeira. Mas eu quero conversar uma coisa hoje com você muito, muito, muito importante. Eu não sei que título dá para esse vídeo, mas eu chamaria como assunto principal vergonha. Sim, vergonha. Quando a gente começa a tricotar, especialmente apaixonada, com vontade de tecer de tudo, e os amigos e as pessoas descobrem que a gente está aprendendo, tem máquina, eu quero um casaco, eu quero uma meia, eu quero um cachecol, e você, louca de felicidade, é capaz de fazer. E na hora de vender, na hora de dar o preço, na hora de cobrar, a gente pensa, eu vou cobrar 50. Aí na hora de cobrar você vai falar assim 30. Entendeu? É muito comum isso e é uma das coisas que as pessoas mais comentam com a gente. Nossa, Iva, como cobrar, quanto cobrar, eu não tenho jeito de vender, eu não tenho cara de vender, etc. E as pessoas, às vezes, do círculo familiar, como eu comentei, que são geralmente os nossos primeiros clientes, a gente já sai perdendo porque são família. E se a gente pudesse, a gente faria tudo de graça para eles. Porque quem não ama a sua família? É normal. Só que não pode ser assim. Porque você vai gastar fio, você vai gastar tempo, eu já falei sobre isso, você vai gastar o seu conhecimento, você pode estar pagando uma professora ou o nosso curso, por exemplo, você pode, entende, o seu tempo tem que ser contado, então não é justo que para a irmã, para a cunhada, para o cunhado, para os sobrinhos, etc., você financie gratuitamente, você trabalhe de graça. Isso não pode acontecer. Cliente, quanta cliente chega para tricoteira, ai, quanto você vai me cobrar uma blusa? Aí você pensa, ai, eu vou cobrar, sei lá, 80. Aí na hora de falar, 50. Gente, é uma situação dramática essa. Então, o que eu sugiro para você? Se você tem esse tipo de insegurança e de inibição, você faz o seguinte. Você pega uma folha de papel, qualquer, você vai fazer como você preferir. Se você tiver computador, se você lidar com planilha, você faz numa planilha, imprime. Mas aqui nós estamos falando de gente, vamos dizer assim, vamos atuar como pessoas que não lidem bem com o computador. Eu já nem vou falar celular, porque complica fazer no celular. Você faz uma folha de papel, roupa, o tipo da roupa, o valor e o tamanho. Você faz uma lista no papel, você coloca os preços que você realmente quer vender, e você pendura isso
na porta do seu ateliê ou do seu quarto, aonde a sua máquina estiver. Então, um familiar que entra, você... Ai, quanto é que está essa calça? Olha, está ali, dá uma olhada no preço que está ali penduradinho na porta. A pessoa vai olhar, pronto, você não tem que dizer o preço. Entendeu? O problema não está no preço, está no dizer o preço. A insegurança puxa a gente para baixo. Se ainda fosse uma insegurança de tu querer vender por 60 e na hora chutar 80, você sempre pode negociar, dar um desconto, etc. Mas não é assim que acontece para quem está começando nesse mercado. Então, conselho de amiga, faça uma tabela de preços que você cola com durex na porta, que a pessoa possa ver. Duas coisas acontecem. A primeira é que você não precisa dizer o preço. E a segunda é que ela vai perceber que o preço é para todo mundo igual. Porque tem aquela pessoa que acha que, porque eu sou rica, ela vai me cobrar mais. Está me explorando, entendeu? E com isso você evita essa situação. Outro detalhe. Se as pessoas começarem a te conhecer muito, que você sai na rua e alguém te encontra e sabe que você tricota, tenha na bolsa um tipo de uma agenda antiga, essa aqui é super antiga. Você coloca esses mesmos preços na tua agenda. E você joga a memória no lixo. Você diz, olha, eu não lembro do preço. Eu vou olhar, abre a bolsa, uma blusa, tamanho assim, tá tanto. Entendeu? Então, um monte de coisa realmente é um alívio, sabe? Desaparece o problema. É um alívio para você. É um conselho que eu dou. Aí nós entramos num outro aspecto. Quando a gente tem a máquina com fins lucrativos, ou seja, a gente vai trabalhar, a gente vai assumir uma atividade, uma profissão, podemos dizer assim, você tem que ter um pouco de frieza, um pouco de organização, calcular o preço, comparar preço com vitrines, com tudo, com loja, entra, pergunta o preço, olha a etiqueta, para você ter argumentos de venda, para você se estruturar, fazer uma tabela correta, certo? E não ficar nessa de, eu não sei, quanto que eu vou cobrar, beleza? Outra coisa, para ganhar dinheiro, o importante é você assumir de alguma forma o que a gente chama de tricô comercial. Nós aqui no Tricô Cursos usamos muito essa expressão porque todo o nosso curso foi baseado no tricô comercial, cujo objetivo é a aluna produzir, vender e ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro fazendo uma blusa que leve 2 dias para você confeccionar. Você não ganha dinheiro fazendo uma coisa toda trabalhada, toda estruturada, que leva 4, 5 dias para você fazer. Porque você também tem que viver, né? Dormir, tudo isso. Então, o tempo é um fator importante. Tricô comercial é aquele que você saiba fazer bem, pode ser simples de ser feito com modelagens básicas, e que te dê uma boa margem de lucro. Então, uma roupa que consome muito fio, ponto recolhido, todo cheio de detalhe, ela jamais vai te dar a lucratividade de uma blusa que você pode tecer numa manhã, entendeu? Então, esse é o aspecto. Outro, no tricô comercial, você faz, por exemplo, você tece 4 calças compridas num dia, você tece 2 blusas, se elas não forem muito complexas. Eu não estou falando, por exemplo, de desenho geométrico, não. Listrados, uma coisa lisa, um mesclado. Então, você tem que racionalizar.
E isso permite você fazer uma tabela de preços. Então, por exemplo, calça lisa. Beleza, você bota o fio na máquina e tece, não tem preocupação com cartela, nada. O trabalho rende. Você faz uma calça listrada, você já vai demorar um pouquinho mais de tempo. Troca a cor na hora do acabamento, tem que fazer os arremates de fio, etc, etc, etc. Outro detalhe sumamente importante. Achei. Quando a gente produz comercialmente, isso te permite fazer estoque de roupa pronta. Então, por exemplo, calças compridas pretas com blusas que combinem. Você escolhe a cor, então você faz um pequeno estoque de tamanho G, tamanho M, tamanho P, lembrando que no Tricô Cursos a gente já dá toda a receita, os tamanhos, tudo. Então você pode fazer um estoque para vender. Quando você fizer isso, olha aqui um detalhe, aqui temos um rolinho que se compra numa gráfica, onde vende produtos de embalagem, essas coisas. São etiquetas adesivas, ó, sai de uma em uma, ó, que permite a gente colocar o tamanho, colar na roupa, e o preço, numa outra etiquetinha, o preço se você quiser. Por exemplo, você vai na casa de alguém, de uma amiga, ter um café, alguma coisa, você vai oferecer a tua roupa, mostrar. Na verdade, já é oferecer, porque você vai etiquetar, botar o preço, o tamanho. Então, ninguém vai te perguntar preço, porque vai estar na roupa. Você entendeu? Então, o aspecto vergonha de dizer, receio de dizer, tá? Desaparece com essas medidas simples que você pode tomar. Acabou o problema. Ora, aí você vai me dizer assim, ai, mas fazer tricô, as pessoas querem fazer, medir. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, a balconista fica tirando a sua medida, manda fazer a roupa no seu tamanho. Não é assim. Então, o tricô comercial, você tem os tamanhos prontos e oferece a roupa. Claro que o que mais sai é MG, MIG, MIG, né? Tem que ter o tamanho P também, para pessoas adultas eu estou falando, mulheres adultas e tal. Então é aí que você ganha dinheiro, não é na encomenda. A encomenda é o tricô que eu chamo artístico, que você leva uma manhã inteira para calcular uma roupa, se você não usar o esquema instantâneo do Tricô Cursos. Então, é uma coisa assim já mais artística, mais artesanal, mais exclusiva. Tem que cobrar caro. Quer exclusividade, quer uma coisa super especial, tem que cobrar um preço super especial. Tudo é proporcional, certo? Então, se você tem roupa pronta, estoque, nem que seja 4 conjuntos, conjunto que eu digo é assim, ó, blusa e calça, blusa e saia, né? Como você quiser. Claro que no inverno, blusa e calça comprida vende melhor. Então, se você embala a peça, você termina, tricota, termina, faz o acabamento, embala ela num cartucho plástico, como você vê em lojas, tem que comprar cartuchos plásticos, etiqueta a roupa, bota a etiquetinha com o preço, com o tamanho e guarda, estoque. Quando alguém quiser ver alguma coisa, você tem pronto para mostrar. E você pode tecer com calma o ano inteiro, guardar para fazer um estoquezinho para você ter no inverno para oferecer e vender. A pessoa vê, gosta, ela já tem o preço, é muito mais fácil de ela comprar. Entendeu? Então essa é uma dica importante para quem quer fazer tricô comercial, ganhar dinheiro, formar clientela, ter o que oferecer, certo? Então essa é a minha dica para você.
Fuja do tricô artístico em termos de ganhar dinheiro. Você pode fazer para você, para o seu marido, para sua família, eventualmente cobrando, né? Se não for pessoa que, filho, mora com você, ou dando de presente alguma coisa, um tricô artístico com ponto recolhido, com jacquard, com uma coisa diferenciada, beleza. Quer fazer? Ótimo. Agora, para ganhar dinheiro, comercialmente falando, você precisa focar no tricô que é realmente comercial, que é aquele que dá lucro, que é aquele que vai te dar dinheiro, que vai compensar o teu tempo na máquina, o teu conhecimento, o teu aprendizado, certo? Essa é a minha dica e acredite, é uma dica preciosa, baseada na experiência, não é teoria. Valeu!